sou Isabela. Eu sou Mariana Paoro. E esse é o nome. E a gente está no Serra do Rola Moça para explicar mais um pouco do Cerrado da Mata Atlântica para vocês. Bom, no Cerrado tem dois tipos de campo, o campo sujo e o campo limpo. O campo sujo é mais assim mesmo, com várias gramíneas, grama e mato, com alguns arbustos espaçados, mas havendo arbustos. Também há o campo limpo, que é mais pra lá, ó, tipo, mais pra aquelas montanhas ali, pode ser considerado um campo limpo. Um campo limpo que só tem esses matos e gramíneas no chão, não tem nenhum tipo de arbusto. E também existe o Cerradão, que é outra formação, assim, é mais Mata Atlântica, entendeu? É tipo, tem mais Mata Atlântica, floresta, é basicamente isso. No campo ferruginoso, a gente consegue ver que o solo daqui, se é que se pode chamar de solo, ele é extremamente rochoso. Olha, aqui praticamente só tem rocha. Não é um solo mesmo que você consegue cavar e etc. E você também consegue perceber que todas essas plantas que estão aqui ao redor, elas nascem sobre essas pedras, não em um solo. E então, bom, isso é uma característica que diferencia muito bem o campo ferruginoso do cerrado, que é justamente esse solo pedregoso. Como vocês podem ver lá atrás, a gente tem uma formação mais florestada do cerrado, seria o Cerradão, um lugar com mais água e mais zinco, por isso as árvores podem chegar a 15 metros, 15 a 20 metros, e é uma formação mais de floresta do cerrado, tipo uma floresta do cerrado, um lugar diferente. Esse lugar, como o Cerradão, né, tem mais água, ele tem mais água disponível do que essas outras áreas, que são campos sujos, campos limpos, que não tem muita água e não tem muito zinco. Por isso as árvores lá crescem mais e vivem mais. Aqui no Cerrado a gente tem dois tipos de vegetação. A gente tem o herbáceo, aqui, que são essas folhas menorzinhas. E a gente tem o arbustivo, que são essas aqui maiorzinhas, olha. Ela é diferente dessas aqui, que essas aqui são as gramíneas e essas aqui já são as arvorezinhas em formação. Perceber pelas plantas, pelas árvores aqui, deve ter sofrido uma queimada recentemente, né? E quando você pensa na queimada, você pensa já automaticamente em alguma coisa negativa. Mas pro cerrado, a queimada é uma coisa bem positiva. Ela consegue ativar a germinação de plantas e reflorestar elas depois de uma grande devastação, o que ajuda muito na quantidade de vegetal aqui do lugar, que já sofre por muitos problemas. Então, mesmo parecendo, a queimada sim é algo muito positivo para cá. Uma planta só se reproduz com uma parte feminina e uma masculina se juntando. Então, as plantas, quando elas vão se reproduzir, elas têm na flor uma parte masculina ou uma parte feminina. A parte masculina se chama pólen. E nessa flor tem uma substância chamada néctar que atrai pássaros, abelhas, mosquitos, que vêm pegar o néctar para se alimentar e acabam com o pólen grudado nos seus próprios corpos e levam para uma outra flor para pegar mais néctar que tem uma parte que é feminina. Então ele vem e o pólen e a parte feminina se encontram e ocorre a reprodução desse negócio. É assim que ocorre a polinização com os agentes polinizadores. Vocês estão vendo essa flor aqui? Então, ela é uma flor dessa planta que apareceu aqui para conseguir encontrar o gameta feminino ou encontrar o gameta masculino para acabar gerando uma semente para reproduzir com um fruto e o fruto ser espalhado para reproduzir a espécie por aí. Então essa é a função da planta. Talvez ela seja feminina ou masculina. Talvez se ela for uma feminina, ela vai esperar o pólen de algum agente polinizador. Se ela for uma masculina, ela vai esperar um agente polinizador para levar para outra flor.
Gente, a polinização ela é muito importante aqui para a Mata Atlântica e também para o Cerrado. Porque, olha, por exemplo, essa planta aqui, quando tudo é queimado, as plantas elas têm um fator fundamental, essas plantas aqui. Porque elas fazem o quê? Elas reproduzem e assim, quando queima, as sementes, elas caem assim e se espalham pelo solo. Assim, acontece reflorestam. Ou, enfim, aí muitas plantas nascem pelo solo. E na Mata Atlântica também é muito importante a polinização, porque assim você consegue espalhar as sementes, né? O gameto, você consegue espalhar o negócio pelo vento e aí depois você consegue várias sementes e frutos. Aqui também no Cerrado é possível observar essas plantas assim, menores, tipo, elas têm os xilopóides, que são adaptações feitas pelas plantas para que elas possam nascer de novo depois após as queimas. E os xilopóides são tipo sementes que são ativadas com o calor. E isso faz com que também dê um nome de que o cerrado é uma estrutura de mata. Aqui também tem esse caule que as plantas do cerrado elas têm uma estrutura que é chamada de gema lateral, que serve para após a queima, né, porque como é muito seco, tem muitas queimas, ela consiga se reestruturar fácil, tendo novos caules. Por isso que aqui é possível observar que tem muitos galhos novos e também que eles são mais separados e tem uma estrutura mais baixa, por conta da falta de zinco e muito alumínio no solo. Bom, e aqui na Mata Atlântica também tem muitos deslizamentos. Isso se dá por conta que o solo daqui, ele é muito... Bom, o solo aqui da Mata Atlântica, ele é extremamente pobre em nutrientes. O solo da Mata Atlântica ele é extremamente pobre em nutrientes. E o que faz com que grandes árvores cresçam aqui são as serrapilheiras, que são sedimentos e resquícios de plantas mortas, restos de animais, etc., que são como humus. Eles nutrem o solo, são como adubos para o solo, faz com que o solo ele tenha nutrientes que consigam fazer com que grandes árvores cresçam aqui. E, bom, o solo, ele é muito raso e também é muito duro de cavar, como dá pra ver aqui, ele é realmente muito duro. E, bom, se uns 5 metros, 6 metros abaixo aqui desse solo, já vai ter rocha. Então é realmente um solo muito raso. E isso faz com que as raízes das plantas, elas não sejam muito profundas, porque não há necessidade, afinal, os sedimentos, a água e etc. já estão aqui mais na superfície. Devido ao solo da Mata Atlântica ser muito úmido, muito raso, aqui acontecem muitos deslizamentos, porque principalmente nos lugares onde não há vegetação, porque, por exemplo, se você for construir uma casa e construir em um lugar onde tem Mata Atlântica, corre um grande risco de acontecer um deslizamento nesse lugar, porque, em um lugar íngreme, né? Por quê? Justamente por conta disso, por conta do solo ser raso e por conta dessa umidade, dessa grande umidade no solo. Devido à grande umidade que tem aqui na Mata Atlântica, as folhas elas têm algumas adaptações para poder perder toda essa água, ou grande parte da água, porque é realmente muito úmido. Algumas das adaptações são as folhas serem pontiagudas, e isso facilita para que a água ela escorra e caia mais, então vai perder mais água. Outra característica pode ser os estômatos estarem grande parte do tempo abertos, o que vai fazer com que também as folhas percam muita água. E uma outra adaptação é a agutação, que é responsável por eliminar grande parte da água que está aqui nas folhas. Então, bom, é isso. Uma das características da Mata Atlântica é que tem pouca luminosidade. Por quê? Porque a gente tem os dosséis aqui em cima e as árvores elas são muito grandes, impedindo com que a luz do sol bata aqui. Então fica bem... Uma das características da Mata Atlântica é ter pouca luminosidade por conta dos dosséis, que impedem com que a luz do sol bata na vegetação herbácea, que é uma das adaptações que a Ana Luísa vai falar. Aí a gente tem as plantas epífitas, porque as plantas como elas cobrem, elas fazem aquele teto, as plantas aqui, as herbáceas, elas recebem muita pouca luz. Aonde está? Pega assim. Já, João? Eu também. A garrafinha. Esse aqui é dele. Entra aí.
Aí a gente tem as plantas epífitas. As plantas epífitas são plantas que ficam em cima de outras de plantas arbóreas, para elas, sem parasitá-las, para elas conseguirem reter, ir lá em cima da árvore e conseguir reter mais luz solar. A gente também tem as folhas que tem que ser mais latifoliadas, pelo fato do que a Ana Luísa falou, que é porque chega menos sol por conta do dossel. Então ela tem que ter umas folhas maiores para conseguir captar a pouca de luz que chega nelas. Aqui a gente também tem o dossel, que é esse lugar aqui que as plantas formam. As copas das plantas, na verdade, elas se juntam e aí formam tipo esse teto. Tanto que aqui é um lugar que tem muito sol, só que pela presença desse dossel, pouca luz consegue chegar aqui. E isso é um pouco prejudicial para as plantas, principalmente as herbáceas. A malha viária eu já falei. Elas acabam não recebendo muita luz. Então, elas surgem uma adaptação. Olha, são as plantas epífitas. Essa aqui mesmo é uma epífita. São as... Aqui na Mata Atlântica a gente tem 3 tipos de vegetação. A gente tem aqui o herbáceo, que são essas plantinhas menores. Temos também a arbustiva, que são essas aqui maiorzinhas. E temos a arbórea, que são essas árvores aqui maiores. Essas aqui mesmo podem chegar a de 15 até 20 metros. A Mata Atlântica é um bioma muito úmido. E é possível perceber isso até pelos corpos das árvores, que tem muitos musgos. E musgos, todo mundo sabe que só crescem em lugares mais úmidos. Isso acontece, além da umidade daqui, porque é uma mata fechada. Ok, então aqui a gente tem um exemplo de serrapilheiras, que são restritos de plantas mortas, etc., que ajudam na fertilização do solo, que é muito importante aqui para a Mata Atlântica, porque isso faz com que o solo, que é inicialmente pobre em nutrientes, fique mais rico em nutrientes e consiga ter nutrientes suficientes para poder fazer com que grandes árvores cresçam. Meu Deus! Aqui em um campo do Cerrado e a gente acabou encontrando uma rua, ou seja, a Serra Viária, que é muito prejudicial para o bioma aqui do Cerrado, porque com a quantidade de carros que passa, acabam sendo atropelados vários animais que vivem aqui, e também essa construção dessa estrada, ela é ruim para o bioma, fazendo assim com que tenha várias coisas que prejudiquem o bioma e os seres vivos que vivem aqui no Cerrado, por causa das estradas. Como os bichos. Por causa da quantidade média de carros que passam pela rua, acabam assustando os animais que vivem aqui no Cerrado. E isso é muito ruim, porque eles podem acabar fugindo aqui do Cerrado, indo para cidades e para fazendas, e assim eles podem ser mortos pelos próprios fazendeiros e por outras pessoas. Então, em geral, as estradas elas fazem com que os animais eles se prejudiquem e acabem morrendo ou fugindo para outros lugares. A gente está aqui nesse mirante, porque é possível observar a expansão da cidade. Além de a vegetação, né, aqui a mata da terra, ali é possível observar também campos de plantações e a cidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a expansão da metrópole. Como vocês podem ver, a metrópole é uma parte extremamente grande, porque nos últimos tempos, nos últimos anos, a metrópole se expandiu muito. Como vocês podem ver, fumaças mais ou menos naquela região, etc., isso se dá por conta de grandes indústrias. E além disso, a gente também tem grandes plantações, principalmente de soja, leite, etc. E junto com essas plantações, os grandes agricultores e fazendeiros, eles desmatam, né? Desmatam muitas regiões, que muitas vezes são Cerrado e também a Mata Atlântica. Então essas regiões estão sendo muito desmatadas também para poder criar essas plantações. Como eu já disse, muitas vezes soja e de milho. E junto com tudo isso, a gente também teve a Revolução Verde. E bom, foi o seguinte, a agricultura ela acontecia principalmente no norte do Brasil. Só que as regiões do norte do Brasil começaram a ser muito ocupadas com a agricultura. E não tinha mais espaço para poder fazer essa agricultura. Então, o que aconteceu? Essa agricultura ela começou a ser muito praticada principalmente no centro-oeste do Brasil, que é a principal região do Brasil onde fica o Cerrado. E por conta disso, o Cerrado ele começou a ser um grande alvo de desmatações, etc. Ele começou a ser muito desmatado para a produção de milho, como eu já havia dito, soja, na agricultura. Então ele foi realmente muito desmatado.
Então, gente, com toda essa urbanização, o Parque da Serra da Rola Mansa também sofre muito. Porque, por exemplo, olha, esse pedaço de vidro que a gente achou aqui quando a gente estava caminhando, também é parte dessa urbanização, porque as pessoas, elas vêm passeando por aqui e elas acabam jogando o lixo delas aqui também. Tanto que quando a gente ouviu sobre a nossa palestra, a gente ouviu que muita gente também queima lixo, deixa um monte de coisa usada aqui. Então, realmente, isso faz parte da urbanização. E o que não pode acontecer, né? Porque a gente tem que preservar o Parque da Serra da Rola Mansa.